Oi, gente, boa tarde. Nosso grupo ficou responsável em apresentar o primeiro caso clínico, que é o caso da Ana O. O grupo ele é formado por Ana Beatriz Arruda, Ana Beatriz Pereira, Maria Gabriele, Maria Luciele, Maria Paula e Railane Santana. Esse primeiro caso ele foi conhecido como o caso fundador da psicanálise e foi inicialmente acompanhado por Breuer e só posteriormente por Freud. E Breuer ele nos traz inicialmente vários aspectos importantes da vida de Ana, como na ocasião em que ela adoeceu, em 1880. Ela tinha 21 anos de idade e ela era portadora de uma hereditariedade neuropática grave. Então, algumas psicoses elas já haviam ocorrido entre alguns parentes mais distantes dela. Ana ela sempre foi saudável e nunca tinha mostrado nenhum sinal de neurose, né? Durante seu crescimento. Ela tinha grande inteligência, aprendia as coisas com facilidade, tinha dotes poéticos, imaginativos, ela tinha vários talentos. E Breuer ele se aprofundou muito, muito mesmo, a respeito da vida de Ana, até mesmo pela convivência, né? Durante todo o tratamento. E a noção da sexualidade, de acordo com Breuer, na Ana não era desenvolvida. Então, ela nunca se apaixonou, e em todo o imenso número de alucinações que ocorreram durante a sua doença, a noção da sexualidade nela nunca veio, nunca emergiu. Breuer também relata que Ana levava uma vida extremamente monótona no ambiente de sua família, porque a família dela tinha uma mentalidade muito puritana. Então, ela se entregava a devaneios sistemáticos que ela mesma descrevia como seu teatro particular. E com o decorrer do caso, ele vai descrevendo a maneira pela qual esses devaneios, no período em que ela estava com saúde, foram se convertendo pouco a pouco em doença. Breuer também relata que a doença de Ana era uma psicose de natureza peculiar, com parafasia, graves perturbações da visão, paralisias. E em julho de 1880, o pai da Ana, a quem ela era extremamente afeiçoada, ele adoeceu e veio a óbito logo em seguida, em 1881. Então, durante os primeiros meses da doença, Ana dedicou todas as suas energias para cuidar do pai. E ninguém ficou surpreso quando, pouco a pouco, a própria saúde dela foi se deteriorando. E o estado dela se agravou tanto que não permitiram mais que ela cuidasse do pai. Então, ela logo começou a mostrar uma necessidade muito grande de repouso durante a tarde, que continuava também durante a noite. Então, agora minhas colegas vão dar continuidade, falando mais detalhadamente a respeito desse caso. Bom, os primeiros sintomas sentidos por Ana começou a aparecer em dezembro e se estendeu por 4 meses, onde ela ficou acamada. Um dos primeiros sintomas físicos sentido por Ana foi um estrabismo convergente, que o oftalmologista acreditava ser uma paresia dos abdutores, sendo que essa teoria estava errada. E logo em pouco tempo, é, veio surgindo rápidas perturbações graves, e os outros sintomas eram dores de cabeça. Ela se queixava que as paredes do quarto estavam vindo abaixo, a visão ficava ruim, e ela só conseguia mover a cabeça com grande esforço. E assim por diante, veio as contraturas. Logo em seguida veio um dos sintomas mais graves, que foi a anestesia do corpo dela. O corpo dela começou, essa anestesia no corpo dela começou no lado superior direito, e depois de algum tempo veio para o lado inferior direito, e posteriormente veio para o lado esquerdo, onde se conservou o movimento dos dedos. E a contratura, ela atingiu bastante os músculos do braço, especialmente na região dos cotovelos. Essa anestesia ela foi bem no início da doença, e por conta da resistência de Ana, foi difícil ser testada de uma maneira mais eficiente. E ela só teve consciência da sua doença quando começou a se tratar. E foi nesse período do tratamento, do início do tratamento, que ela começou a ter 2 estados de consciência, que aconteciam frequentemente, de maneira muito rápida, de um para outro. Um dos estados ela ficava melancólica e angustiada,
que era o seu estado relativamente normal. Em outro estado, ela se tornava agressiva e ela culpava as pessoas por essa agressividade e por deixá-la em um estado de confusão mental. E as perturbações de Anó começaram a invadir seus momentos lúcidos. Ela começou a ter mudanças de humor e se sentia angustiada. E começava a ter alucinações com cobras negras, que eram nada mais que além dos seus cabelos, algumas fitas ou objetos semelhantes. E ela mesma tinha consciência que estava tendo alucinações. No desenvolvimento das contraturas, ela teve uma desorganização funcional na fala, que ela ficou por 2 semanas totalmente desprovida de palavras. Mesmo ao tentar falar, ela não obtinha muito sucesso. E foi aí que Breuer descobriu que esse sintoma psíquico dela foi causado por algo que a deixou extremamente ofendida. E ao tentar obrigar ela a falar sobre o assunto, qualquer forma de expressão dela desapareceu totalmente. Mas logo depois, a extremidade superior do lado esquerdo dela começou a ter movimento. Isso já em março de 1881. A parafesia ela continuou reagredindo, mas a sua fala voltou. Mas ela só conseguia falar em inglês. Porém, não tinha consciência que estava falando era inglês. E ela só teve consciência disso depois de alguns meses, quando Breuer pôde convencê-la. Ela começou a ter amnésia quando falava outras línguas, quando falava em outras línguas, que era quando ela estava em seu melhor estado. Seu estrabismo também começou a melhorar e só voltava a acontecer nos momentos de grande excitação. Ela também conseguia já levantar a cabeça e, com uma melhora no dia 1º de abril, ela conseguiu se levantar pela primeira vez. Bom, agora a gente vai falar sobre o estado da Ana depois que seu pai faleceu. Ela era muito apegada ao pai dela, então quando ela ficou doente, ela se dedicou a cuidar dele. Quando ele faleceu, isso foi um choque para ela, ela ficou muito mal. Só que depois de alguns dias, ela se acalmou mais um pouco. Ela continuou com contratura no braço e na perna, só que agora tinha um detalhe, ela estava com uma restrição visual. Às vezes ela não conseguia reconhecer pessoas e nem objetos. Para ela perceber uma coisa, ela tinha que focar sua atenção lá naquilo e prestar muita atenção. Só que detalhe, quando ela estava na presença de pessoas que ela não gostava, ela ficava muito inquieta. E quando ela estava na presença de pessoas que ela gostava, ela recordava da pessoa. Só que pouco tempo depois, ela caía em suas alucinações. Só tinha uma pessoa, que era o Breuer, que todas as vezes que ela via ele, ela recordava e ficava animada conversando com ele. Só que isso era interrompido porque ela acabava caindo em suas alucinações. Ela falava inglês. Se você desse textos em italianos e franceses, ela automaticamente traduzia eles para o inglês. Começou a escrever com a mão esquerda em letras romanas, esquerda porque era menos rígida. 10 dias após a morte de seu pai, chamaram outro médico para opinar. Então, Breuer, ele explicou para esse médico todas as peculiaridades dela, como ela agia na situação, tudo ele falou para ele. E ela simplesmente ignorava o médico. Ela ignorava ele. Só que aí ele tentando chamar a atenção da Ana, chegou um momento que ele soprou fumaça no rosto dela. E quando ele fez isso, ela acabou voltando a si.
e do nada ela deu de cara com um homem estranho na frente dela. Então ela tomou um susto e de imediato ela teve a iniciativa de se levantar e sair pela porta. Só que ela ficou inconsciente, ela não conseguiu. E aí logo após ela teve um surto de raiva e uma crise de angústia. E o Breuer, ele teve muita dificuldade em conseguir acalmar ela. E infelizmente, nesse mesmo dia, ele teve que fazer uma viagem. Então, esse período que ele passou viajando, ela não dormiu e não se alimentou. Ela já não se alimentava muito bem. As enfermeiras tinham que ter esse cuidado com ela e tudo mais, porque ela não se alimentava muito bem. E quando tinha essas situações de, por exemplo, do médico e tal, piorava mais ainda a situação. E aí o Breuer, ele percebeu uma coisa, que durante o dia ela era uma pessoa irresponsável, perseguida por alucinações. Porém, durante a noite, ela tinha a mente inteiramente lúcida, ela era racional durante a noite. Só que mesmo assim, infelizmente, a memória dela, a mente dela continuava se deteriorando. E com isso, ela começou a querer se matar, infelizmente. E eles, tendo visto isso, disseram: bora se mudar para uma casa de campo nas mediações de Viana, no dia 7 de julho de 1881. Só que isso só piorou mais ainda a situação dela, porque ela ficou muito mal quando chegou lá e quis ainda mais se matar. Sono profundo. O que era isso? O sono profundo, que o autor até destacou isso como importante falar, foi que quando ela estava cuidando do pai dela, ela tinha uma rotina. Ela, durante a noite, ela passava inteiramente à beira da cama, prestando atenção e, sabe? Quando ficava até amanhecer e na tarde, ela tirava um período de sono. E quando ela piorou da sua doença, depois que o pai faleceu e tal, esse padrão de comportamento acabou vindo para a doença dela, para seu estado. E automaticamente, toda tarde, ela dormia. Só que era um sono muito atribulado. Era um sono que ela tinha as alucinações, sabe? Muito atribulado. Ela era atormentada. E quando nesse sono ela, por acaso, falasse uma frase e depois alguma enfermeira repetisse essa frase, ela começava a falar sobre a história. De início ela começava a ter, sabe, aquela dificuldade porque ela estava uma hora falando alemão, outra hora falando inglês e depois ela falava tudo em inglês. Claro, isso foi no início, bem no início de quando as coisas começaram. E é isso. E mais uma coisa para finalizar, ele observou isso, Breuer, ele observou isso durante os 18 anos que teve observando o caso dela. Quando Ana ficou no campo, Breuer não podia visitá-la diariamente, então ele passou a visitá-la apenas durante algumas tardes, quando ele sabia que a encontraria em estado hipnótico. E aí ele a aliviava de toda a carga de produtos imaginativos que ela havia acumulado desde a última vez que ele a tinha visto. Assim, Ana ficava calma e no dia seguinte agradável, ficava fácil de lidar e até mesmo alegre. Só que no dia seguinte ela se tornava mal-humorada e ficava desagradável. E piorava ainda mais no terceiro dia. E quando ela se portava dessa maneira, não era tão fácil fazê-la falar, nem mesmo quando ela estava em hipnose. E nisso, ela ficava por um intervalo muito longo sem falar, ficava de mau humor, fazendo com que Breuer suplicasse para que ela falasse uma única palavra. E o interessante é que ela jamais começava a falar antes de saber de certeza que quem estava com ela era de fato o Breuer. Quando ela sabia que ele estava presente, ela ficava eufórica, ficava alegre, e algumas vezes alegre, né? Mas em sua ausência, ela ficava altamente ansiosa. Ana, ela costumava ter alucinações durante a noite e até mesmo durante uma conversa.
Do nada ela subia em árvores, saía correndo, etc. Mas, depois de um tempo, o estado dela, de modo geral, ela apresentou melhoras. Ela passou a ingerir alimentos sem dificuldade e até deixava que a enfermeira a alimentasse. Foi verificado também melhoras na capacidade de julgamento e ela até se tornou amiga, se tornou apegada ao Dr. B, que era o médico que a visitava, que era amigo de Breuer. Só que aí teve um tempo em que Breuer fez uma viagem e aí ele passou semanas fora. E quando ele voltou para o campo em que Ana estava, ele encontrou ela num estado deplorável. Ela estava mal-humorada e até mesmo maliciosa. A situação só melhorou depois que Breuer levou ela de volta para Viana por uma semana. Ele fazia com que ela narrasse de 3 a 5 histórias todos os dias, noite após noite. E quando isso era feito, ela conseguia fazer tudo que foi acumulado durante as semanas que ele não estava presente desaparecer. Tudo que estava na cabeça dela, no caso, né? No dia seguinte, ao ter dado expressão verbal às fantasias de Ana, ela estava amável, estava alegre. No segundo dia, estava novamente irritável. E no terceiro dia, estava novamente pior. Isso porque cada produto da imaginação dela persistia como estímulo psíquico, até que tivesse sido narrado na sua hipnose. Quando Ana retornou à Viana, a condição era suportável. A condição dela era suportável, tanto física quanto mental, porque poucas das suas experiências foram transformadas em estímulos psíquicos de uma forma patológica. Breuer até criou uma certa esperança na melhora contínua dela, desde que a carga permanente da sua mente fosse aliviada com novos estímulos através da expressão verbal. Ou seja, por isso que se chama cura pela fala, porque ela falava com ele, conversava sobre as fantasias da cabeça dela, e isso aliviava um pouco para ela. Só que aí, Ana passou a apresentar agravamento em seu estado psíquico. Ela se tornou mais uma vez irritada e desagradável, e passou a ter dias ruins. Ela não teve mais dias realmente bons. Mesmo quando era improvável detectar qualquer coisa que permanecia presa dentro dela. A única coisa que parecia estar realmente lúcida na cabeça de Ana era o fato que o pai dela tinha falecido. E aí teve o início uma nova fase da sua condição. Ela passou a apresentar estados mentais alternados todos os dias. E ela passou a viver o dia no ano anterior. Por exemplo, embora ele estivesse no inverno de 1881, ela vivia no inverno de 1880. E ela basicamente se via transportada para o ano anterior. E essa modificação de um estado para o outro ocorria espontaneamente e instantaneamente. Bastava ela segurar uma laranja, que era uma fruta que fez parte da primeira fase da doença que ela comia naquela fase, que ela se via no ano anterior. Dando continuidade, mas, além de tudo isso, o trabalho a ser executado pela paciente e por seu médico era imensamente aumentado por um terceiro grupo de perturbações isoladas, que tinham de ser eliminadas da mesma maneira. Tratava-se dos eventos psíquicos em jogo no período de incubação da moléstia, que foi entre julho e dezembro de 1880. Eles é que haviam produzido todos os fenômenos histéricos e, quando receberam expressões verbais, os sintomas desapareceram. Quando isso aconteceu pela primeira vez, quando em decorrência de um anunciado acidental e espontâneo dessa natureza, durante a hipnose da noite, uma perturbação que havia persistido por um tempo considerável veio a desaparecer. Breuer ficou extremamente surpreso. Era verão, uma época de calor, e a paciente sofria de uma sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, ela se viu impossibilitada de beber. Ela apanhava o copo de água desejado, mas assim que o tocava nos lábios, repelia, como que alguém que sofresse de hidrofobia. Ao fazê-lo, ela ficava, obviamente, numa ausência por alguns segundos. Para amenizar a sede que a martirizava, ela vivia somente de frutas, como melões. Quando isso já durava perto de 6 semanas, um dia, durante a hipnose, ela resmungou qualquer coisa a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem ela não gostava.
e começou então a descrever como a demonstração de maior repugnância. Como certa vez ao quarto dessa senhora e como ela pôde ver o cãozinho dela bebendo num copo. A paciente não tinha dito nada, pois isso é gentil. Depois de esterorizar energeticamente a coleira que havia contido, pediu para beber alguma coisa. Bebeu sem qualquer dificuldade uma grande quantidade de água e despertou da hipnose, com um copo nos lábios. A partir daí, a perturbação desapareceu de uma vez por todas. Vários outros caprichos extremamente obstinados foram eliminados de forma semelhante, depois de ela haver descrito as experiências que tinham ocasionado. A paciente deu um grande passo à frente quando o primeiro de seus sintomas crônicos desapareceu da mesma maneira. A contratura da perna direita, que é verdade, já havia diminuído muito. Esses achados de que, no caso dessa paciente, os fenômenos histéricos desapareciam tão logo o fato que a haviam provocado era produzido em sua hipnose, tornaram possível chegar-se a uma técnica terapêutica que nada deixava a desejar em sua coerência lógica e sua aplicação sistemática. Cada sintoma individual, nesse caso complicado, era considerado de forma isolada. Todas as ocasiões em que tinha sugerido eram descritas na ordem inversa, começando pela época em que a paciente ficou acamada e retrocedendo até o fato de que levou à sua primeira aparição. Quando era descrito, o sintoma era eliminado de maneira permanente. Dessa forma, suas paralisias hepáticas e anestesias, os diferentes distúrbios da visão e da audição, e as nevralgias, tosses, tremores, etc., e por fim seus distúrbios de fala, foram todos removidos pela fala. Dado que esse último método, porém, levasse muito tempo de hipnose, em vista de ela estar muito tensa e profundamente perturbada, de eliminar as coisas pela fala, os dois outros grupos de experiências, e também em virtude do fato de que as reminiscências precisavam de tempo antes para poder atingir uma nitidez suficiente, eles elaboraram o seguinte método. Breuer costumava visitá-la pela manhã e hipnotizá-la. A seguir, pedia que ela se concentrasse nos pensamentos, no sintoma que estavam tratando no momento, e que dissesse a ele as ocasiões em que ele surgiu. A paciente passava a descrever em rápida sucessão e em frases sucintas os fatos externos em causa, os quais Breuer anotava. Durante sua subconsequente hipnose noturna, ela então fazia, com a ajuda de anotações, um relato minucioso dessas circunstâncias. Um exemplo revelou a forma completa pela qual ela realizava isso. A experiência comum era que a paciente não ouvisse quando era dirigida a palavra. Foi possível diferenciar da seguinte forma esse hábito passageiro de não ouvir. Não ouvir quando alguém entrava, enquanto se abstraía em seus pensamentos. Casos com menções das pessoas e circunstâncias. Muitas vezes. O primeiro exemplo, não ouvir o pai entrar, não compreendia quando várias pessoas conversavam, não ouvi quando estava sozinha e lhe dirigiam a palavra diretamente, a surdez ocasionada por ter sido sacudida numa carruagem, a surdez provocada ao assustar-se com ruído, a surdez durante uma absência profunda, a surdez ocasionada por ouvir mal durante muito tempo, de modo que quando alguém a dirigia a palavra, deixava de ouvir. É claro que todos esses episódios eram numa ampla medida, no sentido que era possível relacioná-los com o estado de alinhamento, abscências ou susto. Mas, na memória da paciente, eram diferenciados de modos tão claros. Se acontecia ela cometer algum erro em sua sequência, era obrigada a corrigi-los e pô-los na ordem. Se isso não fosse feito, seu relato ficava paralisado.
Os fatos que ela descreveu eram tão interessantes que significaram e narraram tanta riqueza de detalhes que não se poderia suspeitar que tivessem sido inventados. Muitos desses incidentes consistiam em experiências purantes internas e assim não podiam ser verificados. Outros estavam na lembrança das pessoas do ambiente de Ana. Também esses exemplos apresentavam uma característica que é sempre observável quando um sintoma estava sendo eliminado pela fala. Um sintoma específico surgia com maior intensidade, enquanto ela abordava assim. Durante a análise de sua incapacidade de ouvir, ela ficou tão surda que, numa parte do tempo, Breuer foi obrigado a comunicar-se com ela por escrito. A primeira causa provocadora costumava ser um susto de alguma espécie, experimentado enquanto ela cuidava do pai. Alguma negligência da parte dela, por exemplo. O trabalho de recordação nem sempre era fácil, e algumas vezes a paciente tinha que fazer grandes esforços. Em certas ocasiões, todo o progresso ficou obstruído por algum tempo, porque numa lembrança recusava-se a imegrir. Tratava-se de uma alucinação particularmente pavorosa, quando ela cuidava do pai e viu o rosto dele como se fosse uma caveira. Ela e as pessoas ao seu redor lembravam que certa vez, enquanto ela parecia ainda gozar de boa saúde, fez uma visita a um de seus parentes. Ela abriu a porta e imediatamente caiu no chão, inconsciente. Para superar a obstrução no progresso, ela tornou a visitar o mesmo lugar e, ao entrar no quarto, mais uma vez ela caiu no chão inconsciente. Durante a hipnose noturna seguinte, o obstáculo foi superado. Ao entrar no quarto, ela viu seu rosto pálido refletindo no espelho que pendia de frente à porta. Mas não foi a si mesmo que tinha visto, e sim o pai com o rosto de caveiras. Muitas vezes foi observado que seu pavor de uma lembrança, como no presente exemplo, inibia o surgimento da mesma, e esta precisava ser provocada à força pela paciente e pelo médico. O seguinte incidente, entre outros, ilustra o alto grau de coerência lógica de seus estados. Durante esse período, como já se teve a ocasião de explicar, a paciente estava sempre em sua condição saconde, isso é, o ano de 1881, à noite. Certa ocasião, despertou durante a noite, declarando ter sido levada para longe de casa mais uma vez, e ficou de tal forma excitada de todas as pessoas da casa se alarmaram. A razão foi simples. Na noite anterior, a cura pela fala havia dissipado o distúrbio da visão, e isso também se aplicava à sua condição saconde. E assim, ao acordar durante a noite, ela se viu num quarto estranho, pois a família se mudou na primavera de 1881. Acontecimentos desagradáveis dessa espécie eram evitados por Breuer pelo fato de pedido, né, da paciente, e ele sempre fechou seus olhos à noite e dá a sugestão que ela não poderia abri-los até que o próprio fizesse na manhã seguinte. Essa perturbação só se repetiu uma vez, quando a paciente gritou no sonho e abriu os olhos ao despertar dele. Incubação e patogênese. Em julho de 1880, Ana e sua família estavam no campo. O pai de Ana estava doente de um abscesso subpleural. Ana e sua mãe se dividiam para cuidar do seu pai. O seu pai estava com a febre muito alta, elas estavam esperando vir um cirurgião de Viena para realizar uma cirurgia no seu pai. Certa noite, Ana acorda muito ansiosa pelo seu pai e vai ao quarto do seu pai. A sua mãe não se encontrava no quarto e ela senta na cabeceira da cama do lado do pai dela
e ela começa a ter uma alucinação. Ela começa a ver uma cobra descendo pela parede e indo em direção ao seu pai. Ela tenta afastar a cobra, só que ela fica paralisada, ela não consegue se mexer. Há indícios de que Ana já tenha se assustado outras vezes com cobra pelo terreno vizinho à casa. Isso tenha ficado reprimido dentro dela e ela tenha vindo até essa alucinação. Depois que a cobra sumiu, ela foi tentar fazer uma oração. Só que ela não conseguia rezar em nenhum dos idiomas que ela conhecia. E ela se recordou de um poema da infância dela, em inglês, e ela conseguiu rezar na língua inglesa. E isso é um dos sintomas que ela só consegue ler as coisas em inglês. Alguns dos sintomas de Ana, eles não apareciam logo após esses abscessos, essas alucinações. Eles apareciam por alguma repressão que ela fez, de algum afeto, né? Durante a sua vida, de alguma repressão, de algum afeto durante a sua vida de vigília. Certa vez ela estava sentada ao lado de seu pai e ele perguntou a hora. Ana estava chorando e o pai dela não viu que ela estava chorando e ela foi olhar a hora no relógio e acabou manchando o relógio. Ela não conseguia olhar a hora para informar seu pai. E aí, Freud e Breuer, eles fizeram duas suposições. De que ela tentou enxergar com nitidez as horas para informar rapidamente a seu pai, com esforço, né, diante dos olhos, ela acabou tendo macropsia e um estrabismo convergente. A outra suposição que eles trazem é que ela se esforçou para reprimir as lágrimas, para parar de chorar, para que seu pai não visse que ela estava chorando. Teve algumas situações que contribuíram para que Ana O perdesse a capacidade de falar. Foi resultado do medo, depois de sua primeira alucinação à noite, que foi a alucinação com a cobra. Depois de ela ter tido esse medo tão grande, ela acabou tendo alucinações. Após haver reprimido uma observação em outra ocasião, depois de ter sido injustamente culpada de algo que ela não fez, e em todas as ocasiões análogas a essas que eu acabei de citar, né? Quando ela se sentiu injustiçada, mortificada. Ana, ela começou a tossir, ela tinha um sintoma de tosse, e ela começou a tossir a partir do momento que ela estava no quarto com o pai dela, e na casa vizinha estava tocando uma música dançante, e no momento que ela escutou a música, ela sentiu o desejo de estar lá, de estar com aquelas pessoas, de estar dançando, de estar se divertindo. E ela mesma se reprimiu, ela mesma se criticou, né, por o pai dela estar doente, ela querer estar lá dançando, né? Porque ela, a partir do momento que o pai dela ficou doente, ela se dedicou totalmente a cuidar do seu pai. Ela não fazia outra coisa a não ser cuidar do seu pai e cuidar dos afazeres domésticos. Então, ela acabou que reprimiu isso para dentro dela. E isso acabou gerando a tosse. Toda vez que ela escutava uma música dançante, ela começava a tossir freneticamente. A partir do momento que ela relatava a ocasião em que o sintoma apareceu, o sintoma desaparecia. E aí, quando ela relatou todos os momentos, todos os motivos dos sintomas dela, acabou desaparecendo os sintomas, né? Ela se curou. E aí, no texto, a gente vê algumas características físicas que atuaram como causas de predisposição para a subsequente doença histérica, né? Antes, quando ela gozava de perfeita saúde, ela apresentou isso que preparou o terreno para que ela tivesse a doença histérica. Ela tinha uma vida familiar monótona e tinha uma ausência de ocupação intelectual adequada.
Como eu já disse antes, ela não saía, ela não se divertia, a vida dela era cuidar do pai e ter uma vida familiar, e não lia livros, ela não tinha uma vida intelectual. E foi através de desvaneios e reflexões durante ocupações mecânicas. Esses desvaneios, nem sempre a pessoa que apresenta desvaneios e reflexões durante ocupações mecânicas, ocupações que ela faz todos os dias, que ela realiza rotineiramente, ela vai apresentar uma doença histérica como a de Ana O. No caso de Ana O, preparou o terreno para que ela viesse a ter a doença histérica. Na casa de Ana O, a família dela não percebeu os primeiros sintomas da doença histérica dela. Eles só vieram perceber quando ela já estava sem comer, ela já estava de cama, porque a atenção de toda a família estava voltada para a doença do pai dela. A partir de tudo que já foi mencionado, surgiu para o Breuer a questão de até que ponto ele podia confiar nas declarações da Ana O e também de até que ponto as ocasiões e o modo de origem dos fenômenos foram realmente como ela falou. E aí ele coloca que para ele os fatos mais importantes que ela retratou pareciam ser totalmente verdadeiros. E também sempre que o Breuer podia verificar os relatos da Ana O com outras pessoas, tudo era confirmado, né? As pessoas afirmavam que tudo que ela estava falando era verdade. E aí, além disso, a Ana O também não entendia o porquê daquelas coisas acontecerem. Por exemplo, a música para dançar fazia ela tossir. E aí, para o Breuer, isso parecia acontecer devido aos seus dramas de consciência causarem isso, já que a Ana gostava muito de dançar. E aí também surgiu outra questão para o Breuer, de até que ponto é possível que a histeria ocorra de maneira semelhante em outros pacientes. E aí, a partir disso, ele concluiu que só seria possível cuidar de outros pacientes com algum método que fosse semelhante ao que foi utilizado no caso da Ana O. Além disso, durante toda a doença da Ana O, sempre esteve presente 2 estados de consciência, o primário e o secundário. O primário, a Ana era bastante normal psicamente. E aí já no secundário era muito presente produções imaginárias e alucinações, como num sonho. E também, além disso, eram presentes falhas de memória e controle em suas associações. E nesse estado secundário, a Ana ficava no estado de alienação, como está aí no slide. O Breuer fala que cada uma das hipnoses que eram feitas à noite mostravam que a Ana era bem lúcida e bem ordenada em sua mente, sentimentos e volição, como já foi mencionado, a não ser que nenhum dos seus produtos de estado secundário atuassem como estímulo no inconsciente. E, embora o estado psíquico primário e o secundário fossem nitidamente separados, o estado secundário invadia o primário. A Ana explicava isso ao dizer que um observador lúcido e calmo ficava sentado no canto do seu cérebro, observando toda aquela loucura ao redor. E aí o Breuer fala que todos os estímulos decorrentes do estado secundário, juntamente com as consequências, eram eliminados de maneira permanente quando eram expressados verbalmente na hipnose, como já foi bem apresentado também. E o Breuer fala que essa não foi uma invenção que ele impôs na paciente, mas sim uma descoberta que deixou ele muito surpreso. E a partir dessa experiência, ele desenvolveu uma técnica terapêutica. E é isso. Obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.